Então, pessoal, vamos agora construir o gráfico f de x igual a 2x mais 3. Nesse momento aqui, nós vamos construir uma tabela e vamos atribuir alguns valores para a variável x. Lembrando a vocês que f de x é a mesma coisa que y. No caso aí, são os valores da imagem da função. Então, o valor de y refere-se aos valores da imagem da função para aqueles valores que atribuímos à variável x. Após fazermos a tabela, vamos atribuir valores -1, 0, 1 e 2. Eu posso começar atribuindo elementos do conjunto dos inteiros a partir de -1 até 2, mas esse intervalo fica a critério de cada um de vocês. Vocês podem começar utilizando um intervalo de -4 a 0, -4 a 1, -3 a 5. Então esse intervalo, utilizando o método da tabela, fica a critério de vocês. Então temos aí, no lugar do x, nós vamos substituir aqui pelo valor -1, e nós temos aí 2 menos 1 mais 3. Então isso daqui, nós vamos ter aí 2 menos 1 menos 2, mais 3, nós temos aí o valor 1. E aí nós temos o par -1, 1. 2 vezes 0 mais 3, nós temos aí 2 vezes 0, 0 mais 3, 3. Então nós temos aí o par 0, 3. Nós temos aí 2 vezes 1, mais 3, então isso aqui obtemos 5. Então nós temos aí o par 1, 5. 2 vezes 2 mais 3, nós temos aí 7. Temos o par ordenado 2, 7. Depois de termos obtido os valores dos pares ordenados nessa tabela, nós vamos construir o gráfico da função, marcando os pontos no plano cartesiano. Vamos ver como é que se faz isso daqui. Então desenhamos aqui os eixos coordenados, o eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas, o eixo y. Lembrando aqui que o ponto de encontro dos eixos corresponde ao par 0, 0. Então, após desenhar os eixos coordenados, vamos agora marcar os pontos que são representados pelos pares ordenados obtidos na tabela. Nós temos aí o primeiro par ordenado obtido, -1, 1. Então, marcamos esse ponto aqui. O segundo par ordenado, o par 0, 3. Então, x igual a 0, está aqui. Lá em cima, y igual a 3. Terceiro par ordenado, 1, 5. Então, marcamos aqui o ponto que representa o par ordenado 1, 5. E temos agora o par ordenado 2, 7. Então, pessoal, se essa função ela estivesse definida apenas dos inteiros ao conjunto dos números inteiros, ou seja, se essa função ela estivesse definida dos inteiros aos inteiros, só poderíamos marcar pontos e ponto final. Isso porque a função ela estaria com o domínio sendo o conjunto dos números inteiros e o contradomínio também sendo assim o conjunto dos números inteiros. Então, se isso acontecesse, da função f está definida de z em z, nada poderíamos fazer. Nesse caso, só marcaríamos os pontos como está marcado aqui no plano cartesiano. Mas agora, se mudarmos o conjunto, tanto para o domínio quanto para o contradomínio da função, nesse caso, o conjunto do domínio e do contradomínio da função sendo o conjunto dos números reais, conjunto representado pela letra R, então nesse caso aí, a situação já é diferente. O conjunto dos números reais abarca todos os números possíveis que utilizamos em nosso dia a dia, Pense aí nas frações, nos números inteiros, nos números naturais, nos números irracionais, nos números racionais, nas dízimas periódicas, nos números decimais. Então todos esses números poderão ser utilizados de forma que, se o domínio da função e o contradomínio da função é o conjunto dos números reais, o eixo x e o eixo y possuem intervalos reais, o que acontece? Nós vamos ter infinitos pares ordenados. E uma vez tendo infinitos pares ordenados, nós temos aí que o gráfico dessa função vai ser uma reta. Então, nesse caso aí, podemos simplesmente passar uma reta passando por todos esses pares ordenados que acabei de marcar no plano cartesiano. Nós temos aí o gráfico da função do primeiro grau. Nesse caso, a função ela é f de x igual a 2x mais 3. E observe que isso daqui
apenas representa uma parte da visualização do gráfico da função. Esse gráfico ele se estende ao infinito em ambos os sentidos, nesse caso aí, conforme a direção inclinada desta reta. Isso porque o domínio da função, que está no eixo das abscissas, ele é infinito de ambos os lados, e também o contradomínio da função, que também é infinito em ambos os sentidos. Então nós temos aí infinitos números. A mesma forma acontece com o eixo das abscissas. Nesse caso, o intervalo no eixo das abscissas, ou seja, o domínio da função também ele é infinito, já que nós estamos se tratando do conjunto dos números reais. Poderíamos também obter o gráfico desta função da seguinte forma, observando as interseções do gráfico da função com os eixos coordenados. A interseção com OX vai se dar da seguinte maneira. Quando o gráfico ele passar no eixo das abscissas, o eixo x, o que acontece? O valor da função, o valor y, será igual a zero. Então, nesse caso, exatamente onde a função está passando no eixo das abscissas, o eixo x, a função ela possui o valor zero. Então, nesse caso, nós temos aí que y vai ser igual a zero. Então, temos aí a lei da função 2x mais 3, que é o valor f de x, ou y. Simplesmente nós vamos igualar esse valor a zero. Então nós temos aí 2x igual a menos 3, dividindo aqui por 2, nós temos aí x igual a menos 3 meios. Nesse caso, o gráfico da função vai intersectar o eixo x exatamente no ponto menos 3 meios, ou seja, o valor menos 1,5. Então nós temos aí essa intersecção, vai ser o par menos 3 sobre 2, 0. Vamos agora observar como é que se dá a intersecção com o eixo OY. Então pessoal, observe o seguinte, quando o gráfico da função intersectar o eixo OY, o eixo das ordenadas, o que acontece? O valor da abscissa, nesse caso aqui, o valor de x, vai ser exatamente igual a zero. Então no momento em que a função ela estiver passando no eixo y, nós temos aí que o valor de x é zero. Então, nesse caso, nós temos o valor de x é zero e simplesmente nós fazemos o seguinte, y igual a 2, no lugar do x nós colocamos o 0 mais 3. Então, nós temos aí 2 vezes 0 dá 0 e sobra o 3 aí, né? Nós temos que y é igual a 3. Então, observe que exatamente onde a função ela vai passar em y é o ponto 0,3. Quando a função y, o f de x, tiver valor 3. Então, nesse caso, nós temos aí o par ordenado 0,3. Então, pessoal, nós temos aqui dois pares ordenados. E cada par ordenado vai marcar um ponto no plano. Lembrando que, para construirmos uma reta, nós precisamos apenas de 2 pontos. Isso é o que diz a geometria euclidiana. Então, nesse caso, nós vamos marcar os pontos representados pelos pares menos 3 sobre 2, 0 e 0,3. Então, temos aqui menos 3 sobre 2 e temos o 0 aqui. Então, nesse caso, marcamos aqui o ponto onde o gráfico vai intersectar o eixo x. Vamos agora para o segundo ponto, que é representado pelo par ordenado 0,3. Então, marcamos o par 0,3. Nesse caso, nós temos aqui x é 0 e y é igual a 3. Então, simplesmente passamos uma reta passando por esses dois pontos. Então, pessoal, está aqui na tela o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3.